Olá a todos que me acompanham aqui no YouTube. Está começando mais um Bom Dia Mercado. Vou fazer junto com vocês o meu planejamento de trabalho para esse domingo, dia 22 de agosto. Vou tentar fazer um vídeo um pouco mais curto do que ontem, até porque domingo não é um dia que eu costumo gravar o meu planejamento, que eu costumo partilhar com vocês o meu planejamento, mas como o pessoal tem se interessado bastante, eu vou partilhar aqui o meu planejamento para amanhã. Antes disso, eu vou tentar passar um pouco também sobre esse sábado. Eu terminei o trade agora na Chapecoense com o Atlético Goianiense. Foram mais de 10 horas de trade hoje, então, cara, eu tô bastante cansado. Foi um dia bem puxado. E eu quero encerrar aqui, desligar o computador e ir dormir, porque amanhã tem jogo cedo. Tá? A vida de trade não é fácil, tá? Então vamos lá. Bom, vou começar falando sobre esse Liverpool, que era o primeiro time que eu vim para trabalhar um back favorito no primeiro tempo. Vou pegar só os jogos aqui que eu tinha separado aqui no bloco de notas, tá? O Liverpool, na minha opinião, ele não deu padrão de superioridade que eu preciso para estar a favor. Inclusive o Burnley chegou com perigo, teve bola tirada em cima da linha, teve bola parada, que é muito forte do Burnley. E o Liverpool acabou marcando, na minha opinião, quando ele não estava assim com tanta superioridade. Então eu fiquei de fora novamente, assim como no PSG anteontem. Não tenho problema nenhum de ficar de fora dessas situações, porque o meu método exige realmente um massacre muito grande. O Liverpool talvez tenha jogado muito mais, tenha apresentado muito mais padrão no segundo tempo, quando estava ganhando já de 1-0 aqui nesse momento, do que quando tinha no 0-0 no placar. Então eu acabei não pegando o Liverpool. O Dortmund, vamos pegar o jogo do Dortmund aqui também, Dortmund e Freiburg. O Dortmund perdeu do Freiburg de 2-1. Dortmund não começou, na minha opinião, tão mal como costumava começar na temporada passada, retrasada, né? Acabou começando um pouco mais com a bola e tudo, mas só que, de novo, errando muito na saída de bola. Foi uma coisa que eu chamei a atenção já no jogo do Bayern, aquela final da Supercopa da Alemanha. O Akanji está falhando demais lá na zaga do Dortmund, demais mesmo. Talvez quando o time titular conseguir, de fato, estar em campo, mas por enquanto com essa saída de bola errada, com esse erro bobo na parte do meio ali, com a linha avançada, você acaba dando para o seu adversário, que é bom de contra-ataque, que é um bom time reativo, muito espaço, né? Acabou que o gol do Freiburg, o primeiro, veio de bola parada, então como eu não compro bola parada contra, dificilmente eu tomaria esse gol se eu estivesse dentro da posição. Então, na minha opinião, não teve padrão para o meu método de estar a favor do Dortmund, tá? Atalanta, na minha opinião, também não houve muito padrão. Deixa eu buscar o jogo da Atalanta aqui. Com o Torino, apesar da Atalanta ter saído na frente com o Muriel, não teve tudo isso, assim, no máximo alguma posse da Atalanta, mas também não teve muita coisa. Só que a Atalanta deu um belo jackpot para quem trabalhou match odds nesse jogo. A Atalanta acabou tomando o empate do Belotti, que entrou no segundo tempo, né? O Belotti que tinha se machucado na Copa Itália, entrou e conseguiu marcar um gol aos 79, empatando o jogo. Esse aqui eu consegui pegar no over limite. E aí, com lucro no jogo, eu fui buscar um gol a mais de ambas as equipes. O Torino teve oportunidade, mas o Roberto Piccoli, no último lance do jogo, praticamente acabou marcando para a Atalanta e dando a vitória para a Atalanta, que não jogou bem. De maneira geral, a Atalanta, na minha opinião, não jogou bem. Eu esperava mais da Atalanta contra esse Torino, mas em relação a back favorito, não tive. O Sporting também venceu. Terminou o jogo agora há pouco contra o Belenenses, 2-0, atual campeão. 3 vitórias em 3 jogos, um gol tomado só. O Sporting segue muito firme, só que eu não estava aqui na hora do jogo, então se deu padrão, eu realmente perdi essa oportunidade. No Liverpool, equipe em campo, não trabalhei o jogo do Saint-Étienne com o Lille, não consegui, tinha muito jogo ao mesmo tempo. No Hertha com o Wolfsburg, cheguei a estar contra o time do Hertha, tá? Cheguei a ver alguma superioridade. Deixa eu ver se eu consigo encontrar. Cheguei a encontrar a superioridade aqui no primeiro tempo do Wolfsburg. Estive contra o Hertha, mas logo depois o jogo igualou. Verona e Sassuolo estava um jogo muito perigoso. Para minha sorte, eu estava fazendo outros jogos. Provavelmente estava posicionado em mercado de gols em outros jogos. O Sassuolo estava tomando uma sequência de bola parada do Verona.
e no contra-ataque o Sassuolo acabou marcando, tá? Então tomar esse gol do Sassuolo aqui seria bem normal, tá? Logo depois o Sassuolo acabou virando o jogo, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, ó. Acabou virando o jogo aqui, virando não, né? Desculpa, o Sassuolo ampliou 2-0, teve um jogo, obviamente já estava com um jogador a mais, e aí tomou o 2-1, fez o 3-1 e no final acabou conseguindo tomar mais um gol mesmo com um homem a mais. Esse jogador do Verona que tirou 10, foi um jogo muito bom por parte dele. Teve até um cheiro de crime ali no final, poderia ter dado um empatezinho, né? Mas ficou nisso. Bilbao e Barcelona eu vi muito pouco, foi 1-1, muito fraco também. Juventude, Fortaleza, Operário e Vasco daqui a pouco começa. Em relação a jogo para gols, vamos lá. Regensburg e Schalke foi excelente. A Bundesliga 2 para mim hoje foi excelente e a Bundesliga 1 foi horrível. Digamos, não dá para dizer que foi péssimo, né? Mas foram 4 mercados que eu trabalhei na Bundes 1, 50% free betado, 50% prejuízo, né? Com destaque negativo para esses dois jogos aqui, ó, Karlsruhe e Bremen e Frankfurt e Augsburg, muito por conta de apenas um time no campo, tá? No jogo do Karlsruhe, o Bremen jogou muito melhor do que o esperado, o Karlsruhe jogou muito abaixo, teve um jogador a menos no segundo tempo e o Bremen foi para cima, mas como perdeu o gol o Bremen. E no jogo do Frankfurt, praticamente só o Frankfurt jogou e perdendo o gol desde o início também. 2 jogos 0-0 que tinham padrão de gol, que tinham espaço. O Augsburg também tinha muito espaço para contra-atacar. Eu, obviamente, estive lá dentro. E 2 jogos 0-0 é complicado, né? Não pegar nenhum. Você entra numa longa exposição, não pegar nada, é complicado. Freiburg e Dortmund não me envolvia nos gols, mas acabou saindo 3. Paderborn e São Paulo foi excelente para mim. Um gol no último lance do Paderborn fez com que uma bela free bet que eu tinha acabasse batendo. Foi muito bom. Regensburg e Schalke eu já falei. Furt e Bielefeld, também fiquei muito bem free betado aqui no Bielefeld. E o Furt não conseguiu marcar, ficou com um homem a mais, não conseguiu furar a defesa. E no Leverkusen com o Gladbach, também fiquei com uma excelente free bet aqui. Mas foi um jogo muito bom para gols. Eu estava no mercado... digamos assim, esperando um pouco mais. Infelizmente o time do Gladbach acabou não conseguindo marcar e não me dando essa alavancagem que eu precisava no mercado de gols. Quanto a possíveis correções de preço, o Brighton não teve nenhuma correção, pelo contrário, o Brighton começou muito bem contra o Watford, não se complicou, tá? E acabou não tendo correção. Já o time do Atlético Goianiense teve, tá? A Chapecoense fez um excelente primeiro tempo, colocou o Atlético Goianiense em lei, daria para ter trabalhado aqui a correção do Atlético Goianiense e ele realmente se complicou. Mas na minha opinião, esse empate ele é muito pior para a Chapecoense do que para o Goianiense. Esse empate aconteceu no finalzinho, já nos acréscimos. O time da Chape tá muito azarado, cara. De novo a Chape tomou um empate bem no final. No jogo contra o América tinha conseguido marcar no final e conseguiu tomar um empate lá no finalzinho mesmo. Então, assim, o Atlético Goianiense não venceu. Como era favorito, a gente pode até considerar que se complicou, mas, na minha opinião, quem acabou se complicando mesmo foi a Chapecoense, que vai a passos largos, infelizmente, para a Série B. Deu para ver hoje, assim, depois que a Chape tomou um empate, que no semblante dos jogadores a situação tá feia. Tá? Não vou comentar mais nada assim em relação a outros jogos, senão a gente não fala sobre o domingo. Né? Não tem nenhum destaque especial assim. Talvez um destaque positivo seja para a nova Inter, que apresentou pra gente um Dzeko que parece um menino, muita vontade de jogar. Tá? O Hakan Çalhanoğlu também fez um excelente jogo. O Skriniar, que é o zagueiro, a Inter manteve a sua parte de zaga. Cara, a Inter pode dar pra gente um padrão um pouco diferente do que aquela Inter do Conte, porque a Inter do Inzaghi, do Simone Inzaghi, que treinava a Lazio, é uma Inter muito mais intensa no primeiro tempo, mesmo já ganhando o jogo. Né? A diferença para o time do Conte, Antônio Conte, ao sono, ela está relacionada ao contra-ataque. O time do Antônio Conte, ele pressionava no início, fazia o gol, recuava, descansava o time na grande maioria das vezes e depois ia atrás do segundo gol. E já o Simone Inzaghi, ele tem uma característica diferente, ele descansa o time mais no segundo tempo. Mesmo assim, a Inter conseguiu golear o fraco time do Genoa, que teve suas chances, mas não aproveitou tanto. A Lazio também mudou bastante o estilo, a gente vai ver uma Lazio sofrendo,
nesse campeonato, tomando muito gol. Alguns gols da Lazio aqui foram achados. Esse primeiro gol do Empoli aqui é completamente tomável, tá? E logo depois a Lazio empatou aos 6 minutos. Foi assim, tomar e pegar, para quem não tinha fechado, foi um gol de canto. Esse gol aqui do Lazzari, de 2-1, foi bem achado, não teve muita coisa. Depois o Immobile marcou de penal, mas é bom ficar de olho nessa Lazio do Maurizio Sarri, e vai ser um time que vai sofrer bastante, tá? De resto, tinha comentado sobre o Benfica lá no meu Telegram. O Benfica teve dificuldade para ganhar do Gil Vicente. Não uma dificuldade em relação a passar aperto, tá? No primeiro tempo talvez o Gil Vicente tenha apresentado algum perigo, mas a dificuldade maior foi furar a retranca do Gil Vicente no segundo tempo. O Benfica, mesmo com um time mais misto, conseguiu furar essa retranca. E acho que é isso, tá? Enquanto eu comento aqui, tá rolando alguns outros jogos, mas eu não vou comentar muita coisa a mais, senão a gente não fala de domingo. E também vamos fazer um domingo um pouco mais aberto, tá? Vou separar os jogos de domingo por liga, começando aqui pela Liga Francesa. Eu tenho pouco conhecimento na França, não tenho vergonha nenhuma de dizer realmente, porque eu não era um cara que costumava trabalhar tanto a França. E agora, com esse burburinho todo da França, eu vou ver se eu consigo acompanhar um pouco mais os times intermediários. Mônaco, Lyon, Marseille, Nice, tá? Então eu vou ficar de olho nesse jogo do Mônaco, não vou separar para nada, só quero mesmo ficar de olho. Provavelmente é um momento que eu tô acordado, 8 horas da manhã, então dá para ter um pouco de foco aqui antes de começar a Bundesliga 2, tá? Nice e Marseille eu vou trazer para o mercado de gols. Do que eu acompanhei dos jogos do Nice e do Marseille, tem sido jogos muito bons, muito corridos. Então se tiver cotação para mim, é por lá que eu quero estar. Deixa eu ver aqui, o SofaScore atualizou. Então vamos lá, Nice e Marseille. Sim, beleza. Bundesliga 2, vocês já sabem, a grande maioria dos jogos eu venho para trabalhar no mercado de gols. Bom, a gente tem aqui o Ingolstadt com 3 derrotas seguidas, o pior time na competição hoje, juntamente com o Kiel. O Kiel ainda conseguiu um empate, o Ingolstadt ainda não. Engraçado que o Ingolstadt veio com uma fama até boa da terceira liga da Alemanha, tinha tentado subir na temporada retrasada, não conseguiu, porque enfrentou justamente este tal de Nuremberg aí. O Nuremberg marcou um gol no finalzinho, na finaleira, conseguiu permanecer. Aí o Ingolstadt voltou na temporada passada, disputou contra o Braunschweig, se eu não me engano, essa relegation, e aí sim o Ingolstadt conseguiu subir, mas vem fazendo uma Bundesliga 2 horrorosa. O Nuremberg, como eu comentei com vocês alguns planejamentos atrás, ele vem alterando um pouco a sua forma de trabalho. Quando sente um pouco de receio ali, quando se sente meio pressionado, volta com aquela coisa de chuveirinho na área. Mas o Ingolstadt, ele costuma ser um time que se dá muito bem quando está ganhando. Só que nesses jogos o Ingolstadt não teve muita chance de ficar à frente do placar, tá? Então é um jogo difícil de se analisar. Eu não vou trazer para o mercado de gols muito por conta do Nuremberg. O Nuremberg não é um time que proporciona para a gente muitos gols assim, tá? O Nuremberg marcou 4 vezes e tomou 2 nesses 3 jogos. Na minha opinião, não é um time tão porra louca, tem uma defesa até um pouco mais coerente. Então esse jogo aqui, mesmo eu deixando de fora, não quer dizer que eu não vá trabalhar gols, mas eu não venho inicialmente para ficar de olho em gols. Talvez, né, se o Nuremberg me der um padrão muito grande, até explorar alguma coisa no match odds, mas é muito difícil. Nos ligadores eu tenho bastante receio, tá? Hamburgo e Darmstadt. Vocês já imaginam, né? Cotação baixa na Bundesliga 2, geralmente é o time que eu costumo trazer aqui para se complicar. Já vou colocar aqui, ó, Hamburgo. Sobre correção de preço, por que eu não vou colocar que o Hamburgo pode corrigir o preço? Porque eu não quero induzir ninguém, porque os jogos da Bundesliga 2 são muito perigosos, tá? Mas existe a possibilidade, não vou escrever aqui, mas existe a possibilidade do Hamburgo ter uma correção de preço, tá? Por que eu acho que ela não deve acontecer? Jogos em casa, geralmente o Hamburgo joga bastante posse de bola ofensiva, com as linhas bem altas, tá? E o Darmstadt vai sair em contra-ataque e vai tentar usar as bolas aéreas. Sempre costumou ser o destaque do Darmstadt. É um time de contra-ataque muito bem organizado, né? Talvez mesmo com a saída do Serdar Dursun, eles continuam tendo um bom contra-ataque, um time em velocidade. No último jogo que eu vi do Darmstadt, eles melhoraram muito, né? Eles tiveram um problema de Covid nas primeiras rodadas, quando enfrentaram o Karlsruhe e tudo mais. Aí na DFB Pokal, quando pegaram o Ingolstadt, meteram 6, se eu não estou enganado, né? Ou seja,
Já deu para ver que dentro de casa, com o apoio da torcida e com o time de volta, eles estão bem. Agora é o primeiro desafio fora de casa que eu quero observar. Eu vou trazer esse jogo para gols também, não vou ficar em cima do muro aqui não. Eu acho que é um jogo que vai dar oportunidade para a gente para gols. Não me surpreenderia se o Hamburgo se complicasse, mas a tendência, se o Hamburgo se organizar direitinho, é que ele consiga vencer. Mas na Bundesliga 2 a gente não tem essa certeza nunca, e toda vez que eu ver uma cotação de 1,70 na Bundes 2, para mim é um time que vai com certeza acabar se complicando. Aue e Sandhausen, talvez os dois piores times do campeonato. Tenho um carinho enorme pelo Sandhausen, tenho mesmo, mas temporada passada foi assim, por muito pouco que eles não caíram. Dessa vez o Sandhausen já vem de 2 derrotas e um empate. Eu gosto dos homens de frente do Sandhausen, apesar de eles terem perdido o seu principal jogador para o Union Berlin, que joga hoje também. Mas, enfim, por mais que eu goste um pouco dos homens de frente de Sandhausen, os dois times, cara, tá complicado de assistir. O Aue, ele vem fazendo um jogo um pouco mais retrancado, mais fechado, tentando buscar os contra-ataques. O Sandhausen costuma ser um time muito bom de contra-ataque, mas não está conseguindo dar liga, né? É difícil. A situação do Sandhausen é a seguinte: eles não marcaram nenhum gol na competição, tomaram 5. O Aue tomou 1 e marcou 1. Em 3 jogos, o Aue tomou 1 e marcou 1. Não dá para eu trazer esse jogo para gols. Amanhã pode ser um jogo 5-5. Pode, mas eu prefiro ser cauteloso aqui e observar o jogo primeiro. Então, esse jogo aqui, óbvio, para eu estar zicando ele aqui, provavelmente ele vai ser 4-4. Mas eu acho que é um jogo de merda. Tem tudo para ser um jogo de merda. Tomara que não. Tomara que surpreenda e seja um jogo bom, tá? Esse jogo aqui vai ser o meu primeiro jogo que eu vou tentar buscar um back favorito. Não costuma ser, no meu planejamento, não costuma aparecer o United nessa barreira de cima aqui do back, tá? Mas o time do United me deu uma pequena esperança no primeiro jogo. Pogba jogando muito, parece que voltou a alegria, tinha até criticado isso. 4 assistências, hat-trick do Bruno Fernandes. Tem as chegadas agora do Sancho, que eu não sei se vai jogar de titular ou não, pelo visto que sim, não sei. Teve a chegada do zagueiro do Real Madrid, o Varane, que já ganhou tudo na vida. E dizem que o Southampton é um sério candidato a rebaixamento. Perdeu o Danny Ings, trouxe um jogador da Championship, o Armstrong, né, manteve o Adams, não sei, tá? Eu trago aqui o United para ser surpreendido, quem sabe? Se eles me derem uma leitura para back, vou estar por aqui. Essa cotação próxima de 1,70, excelente. Se for uma marcação-pressão, se for realmente um padrão muito forte, não tem problema nenhum de estar por lá. Wolverhampton e Tottenham, vou pular. Muito desconhecimento da minha parte por parte do Wolverhampton, que foi um time que perdeu o treinador. Veio um treinador luso novamente. É um time que tem bastante jogadores portugueses, mas eu gostaria de assistir um jogo do Wolverhampton primeiro. Eu não consegui ainda assistir um jogo todo do Wolverhampton. Já o do Tottenham eu consegui ver o jogo contra o City, que eles ganharam. Achei bom o jogo, achei interessante, achei que eles podem mostrar até um pouco mais, porém, por enquanto, deixo de fora de qualquer coisa e deixo para leitura. Aqui no Arsenal com o Chelsea é o primeiro jogo que eu venho para trabalhar, se eu tiver oportunidade, no Leper, equipe em campo. Hoje a gente tem um time do Chelsea muito mais preparado, muito mais organizado, um time que se reforçou com o Lukaku, um excelente jogador para o estilo que o Chelsea gosta de jogar, que é de forma reativa. Chelsea que ganhou a Champions, ganhou a Supercopa, Jorginho e Kanté disputando o melhor jogador da Europa, junto com o De Bruyne. Então hoje eu vejo uma possibilidade de a gente ter um Chelsea começando bem e ter essa oportunidade também de trabalhar um Leo Arsenal. Qual que é o problema? O estilo de jogo do Chelsea é um estilo de jogo reativo. E isso faz com que o time tenha um pouco menos a posse da bola. Isso faz com que ele crie perigo quando rouba a bola do adversário, né? Quando faz essa transição ofensiva. Pelo menos é o que eu tenho visto do Chelsea. E com isso, trabalhar contra no match odds é mais complicado. Trabalhar, por exemplo, leia a pior equipe em campo. Eu estou vendo que o Arsenal está melhor porque ele vai chegando com perigo o tempo todo. Mas a maioria das vezes a bola está com o Arsenal. Isso aí é complicado. Se esse cenário acontecer, eu vou ficar de fora. Não adianta eu estar contra o Arsenal se a bola está sempre com eles.
né? Porque aí o mercado, obviamente, vai acabar favorecendo um pouco mais, não vai subir com todo o potencial que pode, tá? Se o Chelsea conseguir colocar a bola no chão e realmente colocar o Arsenal em lei sem precisar ficar só contra-atacando, propondo o jogo, aí excelente. Não descarto também a possibilidade de trabalhar contra o Chelsea, mas aí você já sabe. Se eu tenho uma ideia de trabalho contra o time que é bom de contra-ataque, esse time ele não pode estar demonstrando de nenhuma forma que esses contra-ataques vão encaixar, porque senão é vala, tá? É complicadíssimo. Na Premier League é isso. Na Bundesliga 1, Hoffenheim e Union Berlin. Union Berlin, que na temporada passada foi um dos times que eu mais elogiei em relação a treinamento, um dos times mais bem treinados, com maior intensidade que eu vi. Isso provavelmente vai dificultar muito a vida do Hoffenheim. O Hoffenheim é um time que gosta de fazer uma transição rápida, perde bastante gol, vem de uma goleada, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhada no último jogo aqui do Hoffenheim. Isso, uma goleada para cima do Augsburg. O Augsburg, que deu para perceber hoje no jogo contra o Frankfurt, mesmo tendo ficado 0-0, que o Augsburg vai passar um apertaço, vai cortar um dobrado para permanecer nessa Bundesliga. Talvez seja um time cotado para ser rebaixado, tá? E seria bom ver o Augsburg na Bundesliga 2, né? Meu Deus, acho que se encaixa como uma luva. Sobre estatística, nós temos aqui confronto direto. O Union Berlin toma gol nos últimos 4 jogos para o Hoffenheim. Sequência das equipes eu não vou usar porque, por exemplo, o Union Berlin está 10 jogos sem perder, mas eu não vou usar porque teve muito amistoso, teve Pokal, então não faz muito sentido, o campeonato tá apenas começando, tá? Então eu traria esse jogo para um Leper equipe em campo. Acho que não é um jogo inicialmente para gols, apesar de que o Union Berlin nas últimas temporadas tem tido um dos melhores escanteios da competição. Tá? Já teve época no meio do ano, se eu não me engano, no meio do ano passado, do começo para o meio do ano, que o Union Berlin liderava o quesito de escanteio, quase sempre marcava de canto na Bundesliga. Então é bom ficar de olho nessas bolas paradas, tá? O outro jogo é Bayern de Munique e Colônia, não tenho que inventar aqui, se você tem método para trabalhar odds mais baixas, pode ser interessante buscar um back Bayern. Para mim está muito esmagado, então eu prefiro ficar de fora. Eu ainda tenho minhas dúvidas sobre essa defesa do Bayern, com o Schul e o Upamecano. Gosto do Upamecano, gosto mesmo, mas obviamente é um jogador que o Julian Nagelsmann gosta de jogar um pouco mais avançado, gosta de levar ele ainda mais para frente. O Bayern já é um time que gosta de jogar com a linha alta e obviamente vai dar um pouco de espaço. Eu não duvido muito e não acharia nada estranho que o Bayern tomasse um gol aqui, tá? Mas obviamente tem muito poder ofensivo. Então, com essa cotação muito baixa, eu prefiro ficar de fora, porque vai estar tudo esmagado. Quando o match odds está esmagado, o restante quase todo está esmagado também, tá? De resto, antes de falar do Brasil, nós temos Série A italiana. Eu olhei essa cotação do Bolonha contra o Salernitana, que tem nome de pizza, né? Os times geralmente que vêm da Série B italiana, eles têm um nome de pizza do caramba, tá? Eu estou olhando aqui na Betfair e a cotação do Bolonha realmente está próxima de 1,69, tá? 1,70. Eu dei uma olhada, o Salernitana subiu em segundo lugar, ele não passou pelo playoff de qualificação, tá? Ele subiu direto. E o Bolonha, apesar de ser um time ali que costuma ficar ali pro meio de tabela mesmo, 10º, 12º, 13º, ele sempre é um time que toma muito gol. Ele às vezes se compara em relação a tomar gol com os times lá de baixo que estão disputando rebaixamento. Então é um time que tem um ataque muito bom, um contra-ataque e uma bola aérea muito boa, só que é um time que toma muito gol. E por isso eu acho que essa cotação do Bolonha está um pouco apertada, está um pouco amassada. Então a gente pode ter uma possibilidade de correção aqui no Bolonha e obviamente o Bolonha para mim é um time que pode se complicar nessa tarde de domingo. Se você pretende trabalhar o Bolonha, a única coisa que essa informação aqui serve para você é para você dobrar a atenção e mais nada, tá? Udinese e Juventus. A Juve é o segundo time que eu venho no dia para buscar um back favorito no primeiro tempo, porque a Udinese perdeu o seu melhor jogador e talvez um dos melhores jogadores da competição, que é o Rodrigo De Paul, que é o do time da Argentina, que foi campeão em cima do Brasil aqui na Copa América, titular, né, que deu o passe. Se eu não me engano, foi ele que deu o passe para o Di Maria e acabou de ser contratado pelo Atlético de Madrid, uma grande contratação na minha opinião. Isso fez com que a Udinese, perdesse muito. E a Juventus, vamos dar uma olhada aqui, ó, tem o retorno do Dybala,
E, cara, o Dybala é muito importante para a Juve. É muito ruim como torcedor, como um amante de futebol, ver o Dybala fora por lesão quase sempre. Tomara que essa seja uma temporada nova para o Dybala, que ele consiga manter até o final. E, cara, quando temos Chiesa, Cristiano Ronaldo, Dybala no ataque, mesmo que o meio campo da Juventus não seja assim excelente, eu acho extraordinário. Eu acho que a gente pode ter um padrão de back na Juve aqui. Lembrando que o Massimiliano Allegri retornou para o time da Juve e esse cara aqui entende demais de Juventus, tá? Esse cara entende demais do que é a Juventus. Então eu vou buscar alguma coisa a favor da Juventus. Se eu encontrar, vou estar por lá. Napoli e Venezia. Eu quero dar uma olhada, estou bastante curioso como é que foi a temporada do Venezia na Série B italiana, da temporada passada. Aqui são os playoffs, né? Deixa eu ver para trás aqui, ó. Aqui ainda playoff de qualificação, aqui, rodada 37. 53 gols feitos, um bom ataque e 39 tomados. 15 vitórias, 14 empates e 9 derrotas. Por que eu tô vendo isso? Porque eu tô olhando aqui e tô achando essa odd do Napoli esmagado. O Napoli que vai agora estrear um novo treinador, o Spalletti, que já treinou Roma, já treinou Inter, já treinou o Zenit. Teve mais um time que treinou, o Empoli eu acho que também treinou. É um treinador muito experiente, tem quase, acho que mais de 20 anos de carreira o Spalletti tem. Né? O time do Napoli conseguiu manter os seus principais jogadores, inclusive o Insigne foi destaque na Euro. Obviamente é um time que tem condição de botar essa cotação de 1,30, nesse caso aqui na Betfair está 1,28 contra o Venezia, mas eu estou achando essa odd um pouco baixa. Mas, por se tratar de Napoli e por se tratar de um novo treinador, quem sabe o Napoli não dê pra gente esse padrão. Então isso aqui é simplesmente uma consulta. Eu vou dar uma olhada no jogo, ver se o Napoli me dá padrão. Se der, excelente, tá? Roma e Fiorentina. Vou trazer esse jogo aqui para gols. Roma e Fiorentina. Ainda acho que a Roma precisa melhorar muito na parte defensiva. Eu vi o jogo da Roma contra o Trabzonspor na Conference League e não gostei muito do que eu vi. Acho que o Mourinho vai ter bastante trabalho para arrumar essa parte defensiva da Roma. A Roma sempre foi um time que eu trouxe para trabalhar o mercado de gols, porque falha muito defensivamente. Vamos ver como é que a Roma vai se comportar. Por enquanto, eu gostaria de trabalhar a Roma ainda a favor de gols. Se alguma coisa mudar, ao longo da competição eu faço essa alteração. Lembrando que isso também é uma opção, tá? É simplesmente verificar se o jogo está aberto com espaço para depois tomar alguma decisão. E por último, lá na Europa, nós temos o Marítimo e Porto. Vocês sabem o que eu vou falar aqui, né? Vocês sabem. Toda vez que um time grande vai jogar nas ilhas, é complicado. Jogar contra o Marítimo nas ilhas é complicado, blá, blá, blá. Eu falo isso sempre. Mas ultimamente nem tem sido tão complicado assim. O Marítimo tem vacilado demais contra o Benfica, contra o Sport, contra o Porto. Mas é sempre bom lembrar que não é fácil jogar por lá. Inclusive agora com a volta da torcida, não é fácil. Mas eu vou trazer o Porto sim para cá, se o Porto me der esse padrão que eu preciso. Lembrando que na rodada passada ele me deu esse padrão que eu precisava. Não custa olhar, tá? Falando de Brasileirão, temos uma rodada complicada, né? Temos um Palmeiras contra um Cuiabá, cotação baixa de brasileiro, tô fora, pego minhas coisas e vou embora, não faço cotação tão baixa assim. Sei que o Palmeiras tem muito mais elenco que o Cuiabá, não preciso nem explicar aqui, mas simplesmente pela cotação eu prefiro ficar de fora, tá? Também não acho que é um jogo para o Palmeiras se complicar. O time do Cuiabá é realmente fraco. Eu acho simplesmente que o Palmeiras não precisa fazer tanta força assim, né, para encontrar uma vitória, mas com essa cotação baixa eu prefiro deixar de fora, tá? Ceará e Flamengo. Outra cotação um pouco mais baixa, lembrando que o Flamengo nesse jogo ele vai rodar alguns jogadores do elenco, tá? Acho que o Arrascaeta não joga, o Bruno Henrique não joga, tem alguns jogadores que não vão jogar ou por amarelo ou por poupar mesmo, para dar uma rodada no elenco. Isso faz com que o Flamengo possa ter dificuldade contra o Ceará, tá? Isso é importante lembrar. Vamos dar uma olhada nos números aqui, ó. Confronto direto. O Ceará tem sido o primeiro a marcar nos últimos 4 dos 5 jogos. Tá? O Flamengo toma gol
vem tomando gol em sequência nos últimos 3 jogos. E na sequência direta aqui, o Flamengo vem de 3 vitórias seguidas. 8 dos 10 jogos do Flamengo é mais de 2,5 gols. Enfim, pode ser um jogo para gols. Tá? Ceará e Flamengo. Porque geralmente os substitutos que entram no Flamengo querem mostrar serviço. Tá? Inclusive a gente brinca os 3 tenores, né? Que é o Michael, o Vitinho e o Pedro. Então pode ser interessante buscar gols aqui. O match odds eu acho que está mais complicado. Atlético Paranaense e Corinthians, jogar lá na Arena é muito complicado, na Arena da Baixada. Na minha opinião, mesmo o Atlético Paranaense vindo de 3 derrotas, isso não quer dizer muita coisa, porque o Cap estava focado na Sul-Americana, que inclusive classificou, né, foi para a semifinal, uma vitória importantíssima e difícil contra a LDU por 4-2. O Corinthians vem de um 3-1 para cima do Ceará, o Renato Augusto estreou, fez um golaço. Acho que é um jogo para um Leia para a equipe em campo, né, para tentar encontrar aqui um momento de superioridade de algumas das equipes e tentar estar por lá. Santos Internacional, olha, vou ser sincero, do que eu vi do jogo do Santos contra o Libertad e do que eu tenho visto dos jogos do Santos, o Santos vai passar um dobradaço contra o Cap, talvez na Copa do Brasil. Eu não sei se isso vai se refletir no Campeonato Brasileiro, tá? O Santos hoje é o 10º colocado, 17 gols feitos, 17 tomados, o Inter 20 feitos, 20 tomados. Eles praticamente se espelham aqui, né? A única coisa que muda é o número de gols feitos e tomados. De resto, praticamente idêntico. 5 vitórias, 6 empates, 5 derrotas. O Santos em casa é o 6º colocado, o Inter fora é o 6º colocado. Meu Deus, não podia ser mais parelho esse confronto. Então, trazemos aqui para um Leia para a equipe. Vamos ver se com essa igualdade no mercado, com essa paridade no mercado, a gente tem um time se destacando no início para o mercado acabar tendo um padrão um pouco mais móvel. Sport Recife São Paulo, às 20h30, eu provavelmente não vou fazer esse jogo. O São Paulo foi eliminado da Libertadores pelo Palmeiras e tem um jogo contra o Fortaleza na Copa do Brasil, que não vai ser agora, se eu não estou enganado, não deve ser agora. Né? Vai ser no dia 25/8. Ainda tem uma semaninha. É quase uma semana, né? Não precisa poupar o São Paulo, até porque tem que pontuar um pouco. O time do Sport não vem fazendo bons jogos, na minha opinião. Tá correndo um sério risco de ser rebaixado. Mas eu prefiro não fazer nada aqui, porque realmente não é um horário que eu vou assistir o jogo. Esse horário das 20h30 eu vou estar com essa cara que vocês estão vendo agora. Provavelmente depois de ter feito vários jogos no domingo, eu estou bem cansado. Então eu não vou fazer nada aqui. Botafogo e Vila Nova, um jogo da Série B perdido às 11 da manhã. E eu olho para essa cotação do Botafogo de novo. Vocês sabem o que eu vou falar, né? 1,60. Porra, o Botafogo é bom pra caramba em casa. Vamos dar uma olhada. Ó, o Botafogo em casa é líder da competição. 7 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 16 gols feitos, 5 tomados. Cara, o Botafogo em casa voa. Mas, meu, são 10 pontos de diferença, cara. É muito baixa essa odd do Botafogo. Eu gosto demais do Botafogo. Minha família tem muito botafoguense. Enfim, pra mim, podemos ter uma correção de preço aqui no Botafogo. Podemos ter um time se complicando por conta dessa cotação tão baixa. Tá? Tomara que não. Tomara que o Botafogo, toda vez que eu coloco o Botafogo aqui, ele corresponda. Mas com essas cotações eu realmente não consigo entender muito. Tá? Acho que é isso. Pro domingo, olha aí. Falei que ia fazer um vídeo pequeno, ficou pequenininho. Mesma coisa de ontem. Mas tá isso mesmo, tá feito. Desculpem a cara de sono. Hoje foi realmente um dia muito puxado. Amanhã tende a ser parecido. É assim. Se você viu que eu não coloquei algum jogo aqui que você selecionou, comenta aqui comigo embaixo. Se eu coloquei algum jogo que você pretende trabalhar, comenta pra mim como que você pretende trabalhar. Tô dando uma olhada em todos os comentários, é muito legal. Não esquece também de abrir aqui os comentários e dar uma olhada, porque tem muita gente que entende muito dos times. Às vezes eu comento, não entendo muito desse time, não conheço. Vem alguém aqui me dar uma aula realmente sobre aquele time. Isso é muito importante, não só para mim, mas para você que acompanha. Não fica só olhando a minha cara aqui, dá uma olhada nos comentários também, que ajuda bastante. Beleza? De resto, se você chegou até aqui, não esquece do like, se inscreve no canal. Vou deixar aqui, como sempre, alguns vídeos para você assistir se você tiver de bobeira. Um excelente domingo para você e um abraço.